mostra como o mercado de escritórios tem se recuperado já de uma maneira forte na cidade de São Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Buildings no YouTube e hoje é o dia de nós falarmos sobre o mercado de escritórios, dando um highlight em algumas regiões específicas da cidade de São Paulo e as nossas expectativas para os próximos trimestres. Tem muita coisa importante que a gente vai tratar nesse vídeo, então desde já eu já quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e por favor depois deixa nos comentários se você confirma essa visão que nós traremos aqui nesse vídeo, quais são as suas percepções também, porque esse bate-papo é sempre muito importante. Essa é uma análise que nós dividimos com os nossos clientes da plataforma CRTU no último evento presencial que nós fizemos. Então os clientes já viram essa análise há um pouquinho mais de um mês. Óbvio, né? Eles recebem tudo em primeira mão, caso você queira ter acesso aos dados da Buildings e ser um assinante da nossa plataforma também. Vai ser um prazer conversar contigo, deixa nos comentários ou manda um e-mail para o contato@buildings.com.br para a gente poder agendar uma apresentação da nossa plataforma, tá? Então, como eu falei, nós faremos uma análise aqui, uma conversa sobre essas principais regiões da cidade de São Paulo, regiões essas que estão citadas aqui na nossa apresentação. A gente fez uma comparação avaliando a performance dessas regiões exclusivamente em taxa de vacância no segundo trimestre de 2023, ou seja, 2 anos atrás, com o número consolidado que nós temos, e nós vamos comparar com o segundo trimestre de 24 e com o segundo trimestre de 25. Será que tem regiões que estão descendo a taxa de vacância? Será que tem regiões que estão subindo? O que você pensa? Então, batendo o olho aqui na nossa apresentação, o que a gente pode ver? Que a gente ordenou por taxa de vacância a partir do segundo trimestre de 2023, ou seja, a Nova Faria Lima era a região que tinha menor taxa de vacância no período, com 6%, seguida de Pinheiros para 13%, Vila Olímpia 17%, Paulista 20%, 22% na Berrini, 32% na Chucre Zaidan e 50% na Chácara Santo Antônio. Lembrando que nesta análise nós estamos olhando apenas os edifícios corporativos de grandes lajes que têm padrão classe A, ou seja, os edifícios mais novos, com pelo menos 500 metros quadrados de laje e algumas especificações técnicas a mais. A grosso modo, os edifícios mais modernos de cada uma dessas regiões. Tá? Então, chama muito a atenção a taxa de vacância, por exemplo, da Chácara Santo Antônio, que estava bem alta, enquanto a Faria Lima, de fato, tem um melhor mercado, ou tinha em 2023, e aqui com uma performance já bem consolidada e reduzida de taxa de vacância. O que é interessante é quando a gente joga os próximos 2 anos. Vamos começar olhando agora de baixo para cima? Então olha só, a Chácara Santo Antônio, ainda que ela siga com uma performance de taxa de vacância bem alta, ela sofreu uma redução forte aqui na quantidade, no percentual de espaços disponíveis. A mesma coisa aconteceu na região da Chucre Zaidan. Olha que interessante, ela saiu de 32%, reduzindo para quase a metade de espaços disponíveis, ou seja, saiu de 32% de taxa de vacância para 17%, uma redução forte, né? A Berrini teve o mesmo processo, saindo de 22% para 12%. A Paulista de 20% para 11%. Olha como essas regiões em 2023 reduziram bastante a taxa de vacância, sendo que em algumas delas nós ainda tivemos registro de novo estoque, novos empreendimentos foram entregues e mesmo assim as taxas de vacância estão caindo bastante. Mostra como o mercado de escritórios tem se recuperado já de uma maneira forte na cidade de São Paulo. A Vila Olímpia também nesse processo de queda. Pinheiros teve um momento de elevação de vacância por conta das entregas de novos empreendimentos e agora voltou para o mesmo patamar. Mas vejam que todas essas regiões aqui estão com um patamar de taxa de vacância bem controlado. A Chucre Zaidan nesse processo de queda. A Chácara Santo Antônio ainda tem uma taxa de vacância extremamente alta, mas a gente vê uma tendência de queda. E eu deixei por último a Nova Faria Lima. Por
que a Nova Faria Lima é a única que tem a taxa de vacância abaixo de 10%. Então a gente fala, pô, legal, não à toa os preços na Faria Lima estão descolando bastante, os proprietários têm puxado esses valores cada vez mais para cima. Agora, o contraponto que eu queria fazer é, observem que todas essas outras regiões nos últimos 2 anos tiveram ou estabilidade ou redução de taxa de vacância. O único contraponto é a Faria Lima, a Nova Faria Lima, que além de não ter redução, teve um acréscimo na taxa de vacância. Será que isso é um ponto importante para a gente observar? Será que existe alguma tendência aqui nisso? Vamos explorar um pouco mais. Quando a gente olha as regiões com maior atividade construtiva para edifícios classe A, ou seja, edifícios que hoje estão em construção e quando forem entregues serão edifícios de alto padrão, nós temos a Shukri Zaidan com 115 mil metros quadrados em construção, bem concentrados. Desses 115, 90 mil metros estão concentrados em 2 torres do mesmo complexo, que é o Star Towers, Torre A e Torre B. Vou pular a Nova Faria Lima. Aqui nós temos na chácara 111 mil metros quadrados em construção. Aqui a gente tem um ponto importante, porque se a chácara Santo Antônio já tem uma vacância de 39, que é alta, a gente vem com um estoque de 111 mil metros, também é um estoque muito alto. O outro ponto relevante é que 100 mil metros quadrados está numa única torre, no Alto das Nações, que é uma torre que promete ser uma das maiores torres de escritórios da cidade de São Paulo, com mais de 40 andares e 100 mil metros de ABL, BOMA, neste empreendimento. Então, nessas 2 regiões, nós temos uma atividade construtiva alta, porém concentrada num único empreendimento, ou seja, num único proprietário, que vai acabar dosando o preço, controlando. Por que eu deixei para falar da Nova Faria Lima depois? Que nós temos um volume grande de empreendimentos na Nova Faria Lima em construção, uma grande metragem quadrada, e diferente dessas 2 regiões, essa metragem quadrada está pulverizada em vários empreendimentos. Ah, Fê, então isso é melhor ou é pior? Eu não estou aqui para cravar um conceito, mas quando a gente pega, e eu já vou passar para o próximo slide, quando a gente pega toda essa atividade construtiva e divide entre muitos empreendimentos, nós teremos aqui diferentes expectativas de preço, diferentes expectativas de posicionamento de proprietários, inclusive localizações diferentes. Você vai ter aqui muita diferença de preço, o que tende a gerar até um pouquinho mais de competição. Os empreendimentos, quando eu mostro esse número, talvez vocês pensem assim, pô, onde é que tem 100 mil metros quadrados na Faria Lima? Não tem isso. Mas quando a gente olha o número, na verdade tem, que está dividido em vários empreendimentos, alguns deles com 3 mil metros de ABL, 5 mil metros de ABL, outros com 10, 11 mil. São empreendimentos menores, mas que estão puxando essa atividade construtiva para cima. Esse número está diferente, está 126 mil, porque aqui nós estamos considerando todos os edifícios que serão entregues e aqueles que eventualmente serão entregues com perfil classe B e C. Nesses 112 mil, apenas edifícios de padrão classe A, por isso que esse número é maior. Mas veja aqui a quantidade de empreendimentos. Tem um destaque grande para o empreendimento da Super JK, que esse vai ser um complexo grande com 3 torres, ele tem uma representatividade grande, acho que só aqui são 60 mil metros, né? 20 mil em cada torre, mas o resto, as demais metragens estão espalhadas entre esses empreendimentos, que é um ponto de atenção para a região da Nova Faria Lima. Se a gente soma esse número com, esse aumento de vacância, será que a gente começa a ver a vacância na região da Nova Faria Lima ultrapassando essa barreira dos 10% novamente? E se isso acontece, a gente já sabe o que acontece em preço. Será que o preço da Faria Lima subiu demais, testou um teto muito alto? E será que é o momento de começar a controlar, a reduzir? Será que a gente vai ver mais estabilidade de preço do que uma crescente ainda mais de valores de locação? Talvez essa possa ser uma possibilidade. Somado àqueles edifícios em atividade construtiva, nós listamos aqui algumas desocupações previstas para a região da Nova Faria Lima.
Então aqui eu citei empreendimentos que já estão entregues, empreendimentos que já estão performados, mas alguns inquilinos que estão nesses empreendimentos já notificaram os seus proprietários que vão fazer devolução desses espaços. Um exemplo, por exemplo, no edifício Faria Lima Square, a Klabin segue como ocupante desse edifício numa área de 5 mil metros, mas eles já fizeram uma nova alocação de 7 mil e poucos metros no edifício Faria Lima Plaza, ou seja, eles farão uma migração. Então, para além dessa vacância que subiu já na Nova Faria Lima, nós teremos em breve um aumento de vacância também por conta dessas desocupações. Então, se a gente soma, nos últimos 2 anos a taxa de vacância subindo, se a gente soma 112 mil metros quadrados de atividade construtiva para os próximos anos na região da Nova Faria Lima, e se a gente soma essas desocupações que vão acontecer, que aqui não tem nada de extraordinário, mas são desocupações que acontecem em todas as regiões, todos os trimestres. Aqui a gente só está mostrando um pouco essa concentração, só que somando a todos esses fatores, pode ser que a Nova Faria Lima tenha assim um novo ciclo de aumento de taxa de vacância. Não nos grandes trophy assets, né? O que são os trophy assets? São aqueles empreendimentos de grandíssimo porte, do porte Birman 32, Pátio Malzone. Nesses empreendimentos nós não vamos sentir tanto essa questão da vacância alta, mas com essa atividade construtiva que vem espalhada, eles vão acabar competindo com outros empreendimentos. Até porque nós fizemos uma outra análise que mostra muitos desses empreendimentos, por serem pequenos, parece que há expectativa de ocupações únicas, mas a gente já fez essa análise para os nossos clientes e mostrou que empreendimentos na Nova Faria Lima têm pouco apelo para monousuário. Um dos grandes fatores é o preço de locação alto. Então, era um pouco dessa análise que nós queríamos dividir com vocês. Ressalto, nós não estamos dizendo que a região da Nova Faria Lima está entrando numa crise, não é isso. O que os números mostram quando a gente faz essa análise de forma crua é que há uma expectativa de aumento de taxa de vacância por conta de todos esses fatores. Historicamente, quando há aumento de taxa de vacância, a gente tem controle ou redução de preços. Se isso acontece, como que performam também as outras regiões, né? Isso acho que é um papo para um outro vídeo. Então eu agradeço sua atenção. Deixa nos comentários o que você achou dessa análise, se faz sentido, se você percebe que a Faria Lima puxou os preços, mas na hora de fechar a transação não são nesses preços, não são esses preços tão altos que elas estão acontecendo. Enfim, deixa a sua opinião, vamos seguir na conversa. Eu te agradeço por acompanhar o vídeo até aqui. Se inscreve no nosso canal, deixa o like e entre em contato com a gente caso você queira conhecer o CRTU e ter todos esses dados de perto no dia a dia da sua empresa. Até mais!